Eu vou mostrar para vocês, olhem só. Quando vocês depositam, então a carteira comercial, vocês depositam lá R$1.000 no banco. Olha que coisa interessante. Depositaram. Vocês foram lá segunda-feira, pegaram R$1.000 e pum, colocaram no banco. O que acontece depois que vocês saem dali? O que acontece com esses R$1.000? Parte dele, gente, obrigatoriamente, é recolhido ao Banco Central a título de recolhimento compulsório. Parte dele é recolhido ao Banco Central, como forma de recolhimento compulsório. Esse dinheiro fica lá no Banco Central, na conta do banco, junto ao Banco Central, sem remuneração. Mas ele é obrigado a recolher. Vocês vão ver o porquê. Certo? Vamos supor 30%. 30% desse dinheiro, então R$300, correto? Ficaram retidos no Banco Central. 10% o Banco Central libera para o banco brincar lá em cima, no open market, a título de faixa livre, que a gente chama. Aqueles 10% é livre para o banco fazer o que quiser. Certo? Porque o banco não tem liberdade nenhuma. Né? A única liberdade que ele tem é de pegar aquele dinheiro, que também não é tão liberdade, é uma liberdade vigiada, porque o percentual é definido. É uma liberdade vigiada, né? E esses 10% ele tem liberdade para trabalhar com ele. Aí ele vai lá para o open market para comprar e vender títulos. E o restante, então que foi 100, né? E os outros 60%, então, que são os R$600, voltam para o mercado. Olhem só, quem é de vocês que já fez aquela experienciazinha da água suja, passando pela pedra, pela areia, nas feirinhas de ciências de colégio e sai limpa lá na outra ponta? O que o Banco Central está fazendo é exatamente isso aqui. Está entrando R$1.000 para o sistema. Ele está filtrando e está voltando quanto? Então ele está tirando o dinheiro da economia. É ou não é? Ele controla isso. E se ele quiser dar maior vazão à economia, quiser botar mais dinheiro no mercado, a cada 1.000 que entra, ele quiser colocar um pouco mais, ele diminui, por exemplo, o recolhimento compulsório para 10%. Dessa forma seriam 100 e viria 800 para o mercado. E geraria um pouquinho mais de inflação para que nós tenhamos esse entendimento. Mais dinheiro na economia, mais consumo, mais inflação. Menos dinheiro, menos consumo, menos inflação. O Banco Central, então, controla o tempo todo o dinheiro que retorna para a economia. Porque quanto mais retorna, mais inflação. Quanto menos retorna, menos inflação. E ele controla, o objetivo é a meta de inflação anual. É isso que eles fazem com o nosso dinheiro quando vai para lá. Entenderam? Só que tem um outro elemento, que é a emissão da moeda. O meu pai dizia para mim, eu era comentarista lá na TV2 Guaíba, lá em Porto Alegre, e eu ia às vezes fazer uns comentários, e meu pai chegava em casa e meu pai dizia assim, pô, cara, o que tu falou lá, tudo é muito legal, cara, só que tem algumas coisas que não tem como entender. E o que eu vou falar agora, alguém de vocês já deve ter ouvido falar. Ele dizia assim para mim, o Brasil não tem um déficit público, se não fala que está endividado e que por isso tem que forçar tal parte econômica e tal, aquela história toda, que nós temos que passar por isso que estão passando? Temos. Eles não têm uma casa da moeda, cara? Tem. Porra, cara, bota essa fábrica a fabricar moeda e paga essa conta. Quem é que já ouviu falar nisso? Né? Já pararam para pensar que o país endividado, ele tem uma máquina de fazer dinheiro dentro. Como é que é endividado? Agora, mais ou menos, já começa mais ou menos a clarear para a gente, até esse ponto da aula, que não é bem assim jogar dinheiro no mercado, porque depois ele vai ter que tirar. Ele vai ter que tirar de alguma forma. E para tirar esse dinheiro do mercado, aí sim, só se ele entrasse com a mão no nosso bolso. Depois de colocar o dinheiro no mercado, ele tem o dono, seu respectivo dono. O Banco Central consegue realocar ele de lugar em função dos mecanismos. Mas nunca tirar dinheiro de nós. Como é que alguém vai tirar dinheiro da gente? É verdade ou não é? Então o que acontece? O Banco Central emitir moeda é dar um tiro no pé. É gerar mais inflação. É ou não é? Então o que ele faz? Emitir moeda não se emite. Então acabou essa teoria de que manda produzir moeda para poder pagar a dívida externa. Eu ouvi muito falar isso. E é difícil de explicar isso rapidamente para uma pessoa que é leiga na matéria, não tem como. Né? Mas é um fato que não entra muito bem para qualquer pessoa. Como é que pode? O país está se matando, todo mundo se matando, tentando aumentar salário, tentando viver, e porque tem uma dívida externa e tem uma máquina de fazer moeda. Pô, faz a moeda e paga a dívida. Né? O problema é depois. E a inflação, gente, ela gera custos sociais para nós irreversíveis. A deterioração do dinheiro. Eu vou explicar para vocês depois o que é isso. Olha só, gente. Então, dessa forma,
O Banco Central, ele filtra o dinheiro entra, ele filtra e devolve o que ele acha que deve devolver. Mas por que eu falei na produção da moeda? Porque ele não precisa gerar moeda. Ele não precisa produzir o papel moeda para fazer com que o dinheiro volte à economia. Ele tem outras maneiras. Olha só, gente, coisa curiosa. O Banco Central não tem que devolver aqui, vamos voltar àquele cálculo anterior, né? De 600. E aqui era 30. Né? O Banco Central, o banco, ele está voltando R$600 para a economia, não está? Como é que ele está voltando esses R$600? Em forma de empréstimo. Prestem bem atenção nesse mecanismo, que é uma questão de prova, com total e absoluta certeza. Sempre foi. Olhem só. Esses R$600 vai ser emprestado a alguém. Quando vocês pegam dinheiro emprestado junto ao banco, esse dinheiro obrigatoriamente tem que cair dentro de uma conta corrente, é ou não é? Ele tem que cair dentro de uma conta corrente. Por quê? Porque o gerente quer vender uma conta a mais? Será que é por isso? Não. É porque o Banco Central obriga. O dinheiro tem que entrar numa conta corrente. Sabem o porquê, gente? Olha só a curiosidade. Esses R$600 vai cair então numa conta corrente de quem tomou esses 600, é ou não é? Sabe o que vai acontecer com esses R$600 aqui? 30% de recolhimento compulsório, 10% faixa livre e, por incrível que pareça, gente, esses outros 60%, que é R$360, volta para o mercado em título de empréstimo. O que acontece com aquele 360 lá que foi emprestado? Ele é depositado numa conta corrente. É ou não é? 30% com recolhimento compulsório, 10% faixa livre e 60% volta para o mercado, em torno de 210. O que acontece com esse 210? Ele cai numa conta corrente. 30% recolhimento compulsório, 10% faixa livre e volta a 180. Quantos dinheiros tem ali? Tem só 1.000. Mas quanto gerou? Gente, esse aí é um milagre. Escrevam isso em algum lugar. Esse é um milagre do efeito multiplicador da moeda da carteira comercial. Escrevam, porque isso cai em todas as provas.